Mas então, Sara, então, inicialmente, obrigado por receber, né, nós do projeto de pesquisa, modo de subjetivação e biopolítica da Universidade Federal do Cariri, Universidade Federal do Ceará. E você está vindo aqui na Universidade Federal da Bahia, né, ser uma das palestrantes do colóquio Interlocuções Foucaultianas. E eu acho isso de uma importância muito grande, uma intelectual trans, e como palestrante, e como está no lugar de intelectual, do lado de nomes de colegas como Hernando Chaves, Regiane, Giovanni Penha. Um pouco eu queria ouvir um pouco da tua trajetória, né, assim, um pouco de como você chega na universidade, um pouco como você chega no doutorado. Eu sei que é um caminho, um percurso longo, mas eu começaria com essa pergunta, para quem não te conhece. Vou te agradecer, Celestino e queridíssima Regiane, por permitir estar aqui, chegar mais próximo do grupo de pesquisa, de quem está assistindo, de quem está interagindo com a produção do Cariri, que eu acho que é a parte mais importante. Eu acho que eu podia começar por vários lugares, mas eu vou começar com Diabo Veste Prada, bem assim, hollywoodiana, bem nova-iorquines, porque eu acho que está estritamente ligado ao Cariri. Quando, no meio do filme, com Meryl Streep, com Anne Hathaway, e aquilo tudo acontecendo, a Anne Hathaway vem de um lugar que não era pequeno, mas é um lugar que não é um lugar de moda, e encontra com a Miranda Priestly, e eles vão conversar sobre cinema, sobre fazer, né, vão produzir ali a revista. Mas tem um momento que é um momento exaustivo da Emily, da Anne Hathaway, então, até então Emily, que ela não é reconhecida pelo nome, ela é esse substrato, ela é um conceito de alguém que está passando, e que ela chega para o auxiliar da Miranda Priestly, que é o auxiliar número 1, que é um homem gay, uma bicha, e fala assim: eu tô cansada disso tudo, não tem nada que eu faça por ela que ela não se agrade. Ela é isso, assim. Então esse homem gay fala assim: então o que você está esperando para ir embora? É por aqui que você deve ir. É por aqui, você está esperando que uma estrelinha? Você quer dizer uma estrelinha para você continuar? E ele fala: porque o que ela está produzindo aqui é uma arte, é um sonho, é um negócio que foi capaz de salvar, e aí ele fala na terceira pessoa, é capaz de salvar uma criança bicha, eu estou usando né, no meu arcabouço, então, uma criança bicha do interior de um lugar esquecido, do cu do mundo, mas que pegou uma página dessa revista e se viu nesse lugar. Ele está falando da própria história. Então, a Miranda Priestly ali, e eu tô falando desse filme porque acho que todo mundo meio que já flertou com esse filme de alguma forma, ela faz esse papel de mundo, esse mundo imundo, com I entre aspas, né, com I entre parênteses ali, o imundo, né, deleuziano, esse mundo que é um mundo sujo, que ficam tentando vender pra gente como esse mundo maravilhoso, né, da Bela Adormecida, e a gente vai lá na raiz tentar entender o que é que você está dizendo aí, cara pálida, né? Lá, Larissa Pelúcio, de onde você está falando? A lá Spivak, né? Subalterno, o que é que você está dizendo desse lugar seu? Então, eu acho que Miranda ela é esse mundo corporativo, bonito, neoliberal, esse agente, né? Que fica tentando nos cooptar o tempo todo. Em algum momento, será que ele vai dar uma estrelinha pra gente? Mas aí tem um outro que já foi cooptado por esse sistema e vem nos explicando como que a gente pode aderir ou não. Então a sua pergunta, esse primeiro questionamento, ele diz, né? Fala um pouco da sua trajetória. Eu estou falando de um lugar, de uma criança que foi muito protegida, que teve uma avó de primeira grandeza, e ela que me deu esse
simbólico, esse mundo romantizado inicial, essa proteção para que eu pudesse me constituir como uma pessoa que quisesse mais do mundo. E por outro lado, eu tinha uma mãe que me odiava e que era, assim, era narcísica ao extremo, a ponto de roubar, pegar uma criança e falar que era dela para poder viver uma vida com o amante. Então a minha mãe, que não é minha genitora, ela me coopta da minha genitora com o apoio do médico, e ela chega na casa da minha avó, que minha avó conta, com essa criança e uma declaração de que ela tinha dado à luz a um menino do sexo masculino. Isso é uma coisa, isso é um detalhe ali do passado, do início da minha vida, até os 10 anos, que quando eu chego na universidade e começo a estudar, por exemplo, os corpos intersexo, e eu pego as primeiras discussões da intersexualidade a partir do corpo que é deslegitimado, mas sobretudo dos corpos que não tinham regulação dentro do Estado, com a história, por exemplo, da Thaís Emília, que tem um filho e ela fica grávida e o médico diz para ela: a gente vai abortar quando? Não, mas não abortar não está no jogo, ela não quer abortar. Ele fala: não, mas é que seu filho já tem cardiopatia. Ele nasce com uma má formação, não fala intersexo. Ela vai lutar por esse nome, né? Ela vai estruturar isso. Então, quando eu encontro com esse tipo de estrutura, isso me remete aos cartórios fazendo masculino ou feminino. E aí tem uma outra possibilidade, que é o intersexo, o sexo ignorado, mas isso me leva diretamente para a minha infância. Porque eu tô com uma mãe que me odiava, que é narcisista, e eu pensando: peraí, mas por que ninguém tem uma declaração, nenhum dos meus amigos tinha declaração de nascido vivo? Por que eu, que nasci no interior de Goiás, eu nunca conheci a cidade, eu sei que eu sou de Goiânia, sempre foi assim, mas por que eu tenho um registro que fala que eu sou do interior de Goiás com atestado de nascido vivo, naquela altura? Ninguém que nasce em 1975, eu tô com 50 anos, vai ter esse atestado. Mas eu tinha. Então, a universidade ela vem caminhando e ela vai ampliando as lentes para que eu entendesse a minha própria história. Uma história que foi negada historicamente por essa família patriarcal que nunca conseguiu entregar uma versão real de legitimidade, hereditariedade, ancestralidade, consanguinidade, isso é o que tanto cobram de nós, não é? Homem com homem não faz filho. Eu nunca vi buraco anal parir, eu nunca vi dois a parir. Não é essa a coisa do conservadorismo? E de repente eu tenho toda essa legitimidade e eu não encontro esse apoio do Estado. Por quê? Eu não posso falar de consanguinidade? Mas não, para aí. Com 15 anos eu sou levada para uma igreja evangélica. E na igreja evangélica, Assembleia de Deus, eu sou praticamente induzida a ficar com uma mulher. Eu tinha 15 anos, essa mulher tinha 24. Ali não era crime, não era pecado, não era pedofilia. O que era? O pastor assume a responsabilidade e quando ela engravida, por conta de uma única noite, que era quase que para testar essa virilidade, esse masculino, será que existe mesmo? Será que tem ereção? Será que é homem, né? Teste. E aí tem uma ovelha lá para ser testada, que é essa que está com 24, ninguém quer, não é mais virgem, está jogada ali entre o rebanho. Esses jogos simbólicos que nunca são discutidos, nunca são percebidos, nunca são orientados ou desorientados, usando aqui um vocabulário Foucaultiano, e que a gente só vai entender quando você tem esse arcabouço, esse vocabulário, essas lentes poderosas
de entendimento do que é um dispositivo, do que é uma tecnologia, do que é o simbólico, o que é o discurso, como que essa estrutura mimética do discurso produz ou não produz. Isso é Foucault, né, na sua integralidade. Então não consigo assim estabelecer esse lugar de aqui começa e aqui termina hoje. Porque se você me fizesse essa pergunta talvez há 10, 15 anos atrás, eu trouxesse dois caminhos, eu não ia saber te explicar os dois. Eu ia dizer, eu tenho uma mãe, assim, minha mãe é uma, minha genitora é outra, meu pai era um artista de circo, meu genitor, mas meu pai é um homem que eu amei muito, porque ele me respeitava, ele era uma pessoa bacana, mas ele era manipulado por essa mulher super narcisista, né? E do outro lado, aí eu chego na universidade, a partir de uma outra busca, talvez eu fizesse essa dicotomia há alguns anos, sabe? Mas hoje eu fico pensando como tudo isso veio se atropelando e quando eu descubro o nome, eu falo, é isso. É isso, porque aí é como se fosse a chave mesmo, né? É a teoria materializando a máquina das multipráticas. Né? Eu acho que eu desisti da universidade. Eu acho que eu desisti da universidade como 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 potência. Ao mesmo tempo, você foi aplaudida nos Estados Unidos. Você foi professor visitante em algumas universidades americanas, passou por Harvard, tem imagens, vídeos de aplausos, em salas cheias. Sim. Mas, enfim, a universidade também está aí nesse... Eu não acredito mais na universidade como uma pura potência criativa, mas eu acredito na universidade no sentido máximo da extensão que ela produz com os sujeitos que estão fora dela, né? E eu acho que a função dessa universidade hoje é justamente essa. Talvez seja equivocado dizer isso, mas é porque eu sou uma mulher que encontrou a beleza, eu consigo traduzir a beleza que eu encontrei na vida com elementos acadêmicos, mas eu conseguiria fazer com outros elementos, né? Então, assim, o meu maior recurso para poder estar nos muitos lugares que eu estou e falar de vários lugares onde falo é o fato de ter sido moradora de rua. Né? Porque para você falar bem em algum lugar, primeiro você tem que acreditar em você. Segundo, você tem que saber o que você vai falar. Em terceiro, você precisa vencer um negócio chamado timidez, que é numa psicanálise escrachada, que é o que você dá para o outro como responsabilidade sobre si. Alguém que mora na rua e que entendeu isso, sobretudo por ser quem eu sou, alguém que vem de uma classe média alta, dessa mãe que tinha fazendas, que pega um bebê, ela compra uma criança, que faz o circo, que faz a cena. Imagina essa pessoa. Então eu venho desse lugar. E aí eu tô com uma avó que me ama e que tem toda a possibilidade de me dar o que eu quero. De repente essa avó morre. E eu fico sozinha. E eu tenho que lidar com essa mãe. Então, a partir dos 12 anos é isso. E aí eu sou colocada para fora. Eu só consigo encontrar os elementos que eu preciso para poder desejar, ter uma vida desejante, ter a pulsão de vida, porque essa avó foi fundamental. Então eu não consigo encontrar um outro elemento que possa potencializar a vida que não seja nessa primeira forma. Por isso, eu acho que eu sou uma mulher, sobretudo, da pedagogia e da educação. O resto tudo eu trago como alegoria. A biomédica, a jornalista, entendeu? É tudo uma alegoria, porque a minha angústia ela é filosófica, e ela só é filosófica porque ela tem a pergunta geradora desse feminismo mais primordial, que é o amor de duas mulheres, da mãe com o filho, da mãe com a filha, no meu caso, dessa avó comigo. Sem isso, eu não sei o que tinha virado. Porque foram
quase 3 meses entre o coma, que vai para mais de um mês, e a saída do coma e ser moradora de rua. Esse combo ele dura mais ou menos uns 4 meses. Antes disso, é o momento que eu vou perdendo as minhas coisas. Então é assim, mais ou menos um ano. De quando eu fui apresentado, porque enquanto estava na cocaína, estava maravilhoso. O problema foi quando o dia que eu estava no motel e acabou a cocaína. E eu falei, caralho, e agora? E aí me apresentaram o crack. Nesse dia, a minha vida mudou. Então, enquanto estava lá, estava ótimo. Não deu problema para ninguém. O problema foi a hora que veio e o negócio começou a dar problema. Porque aí acabou o dinheiro, aí você entra nesse ciclo e só posso sair desse ciclo porque eu tinha um sonho de uma avó bem plantado dentro de mim. Então, quando eu me percebo nesse lugar, e o que a universidade pode fazer? Eu acho que a universidade ela pode me apresentar essas lentes né, que vão me ajudando ali a perceber melhor os fenômenos pelos quais eu fui passando. Mas o que vai fazer essa diferença real é ligar o foda-se para o sistema, inclusive acadêmico, e entender que cada coisa no seu lugar e preservar a si mesmo é um luxo que talvez só a educação possa nos dar, dentre ela a escola e a universidade. Então ela é essa máquina, mas a fantasia, a arte, a criação é de um outro lugar. Ele não é cooptado pela academia, porque os meus melhores dias, e a entrevista que é minha, se fosse de outra pessoa, ela fala lá de onde ela quiser. Mas para mim, os melhores dias foram os dias que eu morei na rua, que eu tive meu companheiro, que era maravilhoso, né? Que não está vivo. E eu achava ele lindo. E um preto bonito. E eu falava assim, gente, mas ele não é bonito. Porque eu tava louca, drogada demais. Minha amiga falava assim, eu falei, menina, olha como o dente desse homem brilha. E ela falava, amiga, ele só tem 2, né? Uma leve emocionada, porque ontem teve uma chacina no Rio de Janeiro, e eu acho que todo mundo fica muito mexido com isso, né? Porque acho que, como você e Rejane, eu acho que a sua responsabilidade. Você está gravando um vídeo, o que parece assim uma coisinha, mas eu fico pensando quantas crianças, quantos adolescentes, quantas pessoas acessam um negócio desse e encontram eco nisso que para muita gente não faz o menor sentido. Que bom que a gente está aqui. Eu acho que a gente tem dois movimentos da travestilidade, sobretudo, porque eu acho que eu publicamente eu me apresento como travesti na educação, né? Eu não me entendo como outra coisa, nunca me entendi como outra coisa. Então, às vezes, para poder facilitar, eu falo mulher trans para andar logo na fila, mas é a travestilidade que me compõe, e ela me compõe muito porque existiam métodos e modos de vida travestis para existir no mundo. E esses modos, eles são marcados até a década de 80, 90, 2000, com uma diferença crucial. São as tecnologias de mudança corporal. Quando eu chegava, durante muitos anos, eu fui uma bichinha. Eu fui bicha porque, mesmo me colocando como travesti, mesmo usando roupas femininas, eu não tinha o óleo no corpo, eu não tinha um silicone. E eu não conseguia muito perceber isso, até que uma dessas mulheres, dessas travestis, diz assim, mas você vai sair desse jeito, com essa barba na cara? Esse chuchu azul? Essa sobrancelha comendo metade da cara?
E ali, e hoje, é claro que eu vejo, pego ali a Tereza de Lauretis, a gente vai falar de tecnologia de gênero até amanhã. Ok. Mas naquele momento, isso que é a tecnologia de gênero dizia: se você é travesti, existe um rasgo de dor que é começado nesse, vou usar aqui, aquilombamento. Essa produção travesti, ela começa aqui. Ela começa com a travesti que deita no óleo, com a travesti que vai para o silicone. Eu tinha 14 anos quando eu fui pela primeira vez num consultório de psicanálise. Fui atendida pelo Roberto Fernandes, que é um profissional da psicologia da Universidade Católica do Estado de Goiás. Da Católica de Goiás, que é a PUC, hoje chama PUC, na época era só católica, a gente falava assim. E Roberto era um homem gay. Eu encontrei a sororidade ou a empatia do olhar do psicanalista na minha primeira sessão. Então foi amor à primeira sentada. Eu tenho uma irmã, chama Maria José, que apesar de ter uma carreira feita como professora de inglês, ela é psicóloga. Então eu cresci ouvindo esses elementos dentro da minha casa com a minha avó. O que é muito diferente de, depois de ter sido colocado na rua, porque o processo de ser expulso de casa, para mim, ele foi caótico por vários motivos. Um dele é o fato de ter condições de saúde expostas no rosto. Eu tinha os maus tratos dessa mãe contra mim, não era só pequenas queimaduras, acidentes domésticos com cigarro, que ela encontrava jeito de me queimar para virar homem, para falar direito. Ela tinha um requinte de maldade imprimindo em mim aquilo que ela considerava o que não era certo. Então, uma herpes labial que todos os meus colegas tiveram em um determinado tempo da vida, que eu me lembro disso muito bem, dos meus colegas era uma feridinha aqui que curava, inclusive, colocando cinza de cigarro. Eu lembro disso muito bem. A minha, ela abriu uma ferida exposta na metade do rosto. E foi essa desculpa utilizada pela minha mãe para avisar para todos os meus parentes, 5 tias, primos, parentes, todos, que eu tinha uma doença sexualmente transmissível, era o boom do HIV, e por esse motivo ninguém podia chegar perto. Então eu não fui expulsa de casa, eu fui expulsa de uma família inteira. Não foi o meu objeto mais amado que me colocou para fora. Foi toda a possibilidade de confiança real, familiar, que se vira e fala, foda-se. E no melhor sentido que existe. A minha avó falecida, eu encontro esse psicanalista que, por ser um homem gay, eu acho que ele não entendia na minha cabeça de travesti, que eu ouvia as travestis falando que bicha gay era outra coisa. A gente era melhor, porque a gente era travesti. As bichas gays eram outras coisas. E ele era um homem gay. Apesar da sororidade, da empatia no olhar dele, eu não sustentei as sessões por mais de um ano, e fui parar na igreja por isso, porque era uma bicha gay. Então eu não encontrei o que ele estava me dando de tão bom grado. Corta, vem pra cá, fiz análise minha vida toda, encontrei excelentes psicanalistas, mentorings, inclusive nos Estados Unidos, na Inglaterra, pessoas que falavam a língua. Mas chega num momento que eu falo assim, bom, então, se, como diz Lacan, se é o sujeito que se autoriza, eu sou psicanalista. Sou psicanalista na grandeza daquilo que eu posso acionar como simbólico para poder colaborar para mim, para uma clínica pretensa, mas para a leitura daquilo que amarra esse tripé da psicanálise, que é teoria, prática, supervisão.
Dito isso, qual que é o papel trans da psicanálise hoje? É exercer a plasticidade e revelar na própria e do próprio fazer psicanalítico, nessa tríade, o máximo das experiências em uma ética e subjetividade. Porque essa é a psicanálise que a gente acredita. Não é a psicanálise que está tentando fazer curso superior, dar diploma, usar isso ou aquilo para aprisionar. E, você não é psicanalista aqui. Não, aqui você é. Não, você é travesti, não vou aceitar. Mas aquela ali é pastora, você aceita? Não, também não, porque os pastores e os evangélicos... Ora, psicanálise que funciona a sua? Então, essa. São as experimentações... as experimentações de ordem ética, estética e política, mas, sobretudo, da apreensão, da compreensão e da tradução das suas propriedades, se é que eu posso usar esse termo, simbólicas que foram acionadas por você ao longo de sua vida. E aí, patriarcado, para mim, é isso. É meu pai dando um tiro na cara da minha mãe quando tem 4 anos de idade. Muito diferente de quem está teorizando o patriarcado dentro do gabinete, como a gente sabe. A bichice, a homossexualidade, o viado, para mim, é cada vez que a PM me pegou ao longo da minha vida inteira e me colocou num lugar onde a sociedade me suporta. Porque no submundo ela me suporta. Ela não suporta sentada na mesa falando que eu sou psicanalista, professora universitária, doutora. E aí tem muitos títulos. É sobre isso. Obrigado. Acho que é isso.